Sobre a luz prateada da lua, Clara sentia o vento frio acariciar seu rosto enquanto um estranho som metálico ecoava em seus ouvidos. Desde pequena, ela era diferente, mas a verdade só veio à tona no dia 12 do seu aniversário. Ao tropeçar no sótão de uma casa, encontrou um antigo diário de anotações mecânicas e uma chave enferrujada com seu nome gravado. Movida pela curiosidade, abriu uma caixa misteriosa, revelando engrenagens idênticas ao que sentia em seus sonhos confusos. Seus pais, silenciosos, confirmaram o inacreditável. Clara não era humana, era uma autômata, construída para viver, amar e guardar um segredo mortal. Então entender como você pode construir um texto um pouco mais poético e assim utilizar das palavras como música, poesia e sim criar um texto lírico, mas com um ar mais poético? Então sim, bora! Alô, Debitos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo algumas técnicas literárias aqui para vocês. E hoje irei falar um pouquinho sobre a poesia. Mas não irei falar sobre a poesia como forma poética, os sextetos, os cinetos e todas as técnicas de poesia com a rima fixa, a rima clara, a rima pobre. E não vou trazer nesse ponto. Mas caso vocês queiram, futuramente eu posso trazer assim, um pouco de poesia para o canal e falar algumas técnicas de poema que a gente pode ir abordando. Só que hoje iremos falar sobre textos poéticos, um texto que ele dança com as palavras e dança com os significados, e com isso a gente vai conversar um pouquinho, trazendo algumas características interessantes que, ao abordar no seu texto, deixa um pouco mais poético e lírico ao seu texto e assim seguindo de uma forma mais meio que sonoramente diferenciada. Um primeiro ponto que é interessante a gente trazer é a linguagem figurada. A linguagem figurada, de uma forma geral, são formas de se escrever usando não uma ideia mais direta, mas uma ideia um pouco mais indireta, com metáforas, com ensinamentos, com comparações um pouco mais fora da questão mais lógica. Quando a gente fala sobre uma linguagem mais figurada, ou no caso dentro do português o figurativo, significa que nós não estamos trazendo um texto direto. No caso, quando fala, por exemplo, que tal coisa doía como um vento que estilhaçava os ossos, não estou falando para você que realmente é um vento que literal quebra os seus ossos e faz com que doa. Mas sim é um vento tão frio, tão gelado, que é a mesma dor de como se tivesse facas, vidros adentrando a sua pele e quebrando os seus ossos. Então quando a gente fala sobre um texto mais poético, você utiliza de descrições e da narrativa propriamente dita, onde o significado não é literal. E trazendo essa ideia não literal, você pode tanto trazer ideias mais indiretas, ou seja, é aquilo que eu estou dizendo, realmente é muito frio. Mas às vezes você quer trazer um significado um pouco mais profundo, ou deixar uma sementinha um pouco ali, ou mostrar um pouco do background do personagem, da cultura do personagem, ou da sociedade que está envolvendo, ou simplesmente o ponto de vista do narrador, caso seja em primeira pessoa. Então é interessante quando a gente fala sobre textos mais poéticos, uma linguagem mais figurada, tem como principal elemento trazer formas mais, vamos dizer assim, meio que indiretas, como eu já falei, mas os recursos são mais das imagens vivas. Seriam mais como se você pegasse aquele pássaro que está voando e você quisesse explicar aquele pássaro sem necessariamente explicar aquilo. O pássaro dança ao invés de voar, o pássaro mergulha ao invés de voar, o pássaro rodopia ao invés de voar, o pássaro desliza ao invés de voar. Então, ao invés de simplesmente falar o pássaro voou, o pássaro atravessou, o pássaro pode dançar, rodopiar, ele pode, no caso, até mesmo gritar.
o pássaro grita com todas as suas forças. Ok, mas ele grita, será que é o som? Não, já no caso aqui ele grita como se estivesse meio que passando sonoramente tão rápido que faz como se tivesse toda essa ideia. Então é interessante quando você for construir o seu texto, desenvolver a linguagem que você quer fazer para aquele personagem ou para sua narrativa. Se você quiser trazer algo um pouco mais poético, tente então algumas descrições um pouco mais indiretas, com mais figuras de linguagem e sim metáforas. O próximo ponto é a sonoridade. A sonoridade é uma técnica extremamente difícil quando foge da poesia, entra para mais uma coisa mais do texto, de uma narrativa, por exemplo, porque a sonoridade ela exige algumas coisas que na poesia já está na própria construção textual. A estrutura dos versos, as conformações das estrofes, como é utilizado os sextetos, tudo isso é construído a partir das rimas, onde tem a repetição da mesma sílaba, ou a própria construção da marcação do texto, fazendo com que fique mais fácil. Porém, a sonoridade aqui, quando a gente fala de um texto mais escrito, mais narrativa, a sonoridade ela está mais envolvendo no som das palavras. É uma repetição de sílaba ou uma forma de escolha de uma palavra que ajude não apenas no significado dela, mas na própria estrutura sonora dela. Seria, por exemplo, quando você quer pegar alguma coisa que rasga fora, você pode muito usar palavras que têm R para rasgar, onde você repete algumas sequências de R's para trazer realmente que algo foi rasgado com muita força. Ele rasgava roucando, trazendo uma outra coisa e pá, 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 pá. Ou a gente pega, por exemplo, daquela brincadeira do rato roeu a roupa do rei de Roma. Por que então é interessante isso? Porque o som do rato faz com que pareça que realmente esteja roendo muito, porque o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então você pode trazer dentro de uma civilização, por exemplo, se você quiser fazer algo que se assemelhe a uma linguagem de cobra, algo que a J.K. faz para desenvolver a linguagem das cobras dentro do livro dela, onde tem aquele vários S's muito usados para trazer esse similar. Então você conseguir utilizar disso é interessante. Usar algumas palavras que não apenas o significado, mas sim a própria estrutura fonética faz essa diferença. Uma coisa que é muito fácil quando a gente está falando numa história mais verbal são as aliterações, porque as aliterações fazem com que você coloque umas marcações dentro do texto, fazendo com que aquilo fique muito mais sonoramente falado. Seria quando você aumenta o som de alguma coisa ou você fala mais devagar para que a pessoa entenda exatamente o que você quer falar. A aliteração utiliza dessas pausas, desses prolongamentos, dessas levantadas e baixadas de tons de voz. Já no caso do texto, você pode utilizar alguns elementos marcativos, como no caso uma exclamação, ou colocar entre aspas, ou colocar entre parênteses, ou mesmo colocar entre vírgulas, colocar as exclamações, fazer itálicos. Existem algumas marcações que você pode fazer, nem que seja sublinhando, onde você está aliterando esse texto, fazendo com que fique mais claro, onde você quer que essa palavra seja levantada no texto, destacada de alguma forma, com isso fica mais interessante. Claro que quando a gente diz sobre os itálicos, você pode usar como pensamento, como palavra estrangeirada, existem infinitas formas. Mas, de uma forma geral, quando a gente está dizendo o itálico, você está destacando algo. Onde você destaca aquilo como estou utilizando esse destaque para o quê? Aliterações? Perfeito. Sempre que utilizar uma aliteração, você vai deixar em itálico, onde o leitor vai entendendo que esses itálicos são o quê? Formas que você está usando de marcar o texto. Então, quando a gente fala de sonoridade, é um pouco mais complicado, então depende também uma habilidade do leitor e uma habilidade também do escritor e da escritora, mas para você, mestre, é mais fácil, onde você, na sua descrição verbal, você vai utilizar dessas aliterações reforçando o elemento que você quer trazer. Fazia com que a chuva escorresse pelas paredes e entrando profundamente
nas estruturas narrativas. Então você faz com que tenha essas ideias onde você arrasta, levanta, muda o tom, baixa o tom de diversas formas e brincar com essa voz faz com que você consiga criar esses personagens e criar as situações decorrendo das formas que você quer fazer. Então, a sonorização tem essa função primária de deixar o texto de uma forma mais musicalizada, utilizando dos ritmos e das próprias sílabas das palavras. O próximo tópico é um tanto complicado, mas interessante se você souber usar, e é o vocabulário rebuscado. O vocabulário rebuscado ele é muito usado principalmente em textos mais antigos ou textos de época. Cuidado, porque texto de época não significa necessariamente que você vai escrever um português arcaico porque você está falando de uma história que ocorreu no século XVII. O que eu estou falando de palavras rebuscadas seria que quando o texto precisa, você traz essa ambientação e puxa mais profundamente esse tipo de texto. Você pode para caracterizar um personagem, você pode para caracterizar um momento, você pode para caracterizar um movimento, você pode caracterizar uma situação, você pode caracterizar um capítulo, você pode caracterizar de diversas formas. E se você quer fazer um texto inteiro utilizando essas palavras rebuscadas, você vai estar puxando o seu leitor mais para um tipo de texto mais antigo. Então, se você quiser trazer isso, cuidado com a incoerência narrativa. Fazer um texto rebuscado, porém infanto-juvenil, é um tanto complicado, porque isso requer um conhecimento de vocabulário mais elevado para um tipo de público que não faz sentido. Cuidado na hora do seu público-alvo, porque precisa saber também dosar. Então, quando você for construir o seu texto e você quiser deixar ele mais poético, a utilização de palavras sofisticadas faz diferença. Mas, cuidado, aqui aviso para vocês, palavras rebuscadas não devem ser usadas pontualmente. No caso, aqui eu aprendi que outorgado é fazer algo obrigatório, então vou jogar aqui. Tá, mas combina com o parágrafo, combina com o texto, combina com o capítulo, combina com o personagem? Não. Então não coloque. Mas se você colocar uma sequência de palavras que gera essa autoridade para o personagem, para você, para a situação, perfeito. Isso deixa o texto mais poético. Porque a poesia, por ser uma arte mais antiga, claro que o texto, escrita, narrativa, a história realmente também é muito antiga. Porém, como de uma forma geral, para o nosso cérebro, a parte da poesia remete a textos mais antigos, porque os textos mais antigos tinham mais essa robusteza, porque puxava do latim de uma forma mais direta, é mais interessante. Então, cuidado. Quer fazer textos sofisticados, com palavras sofisticadas? Perfeito. Mas sempre colocando com o público-alvo interessante. Combina com o texto, combina com o personagem, combina com o capítulo, combina com a situação. Perfeito. Faça porque vai ficar perfeito a sua sonorização e a sua poetização do seu texto. O próximo tópico ele está diretamente ligado com a sonorização, mas aqui vai ser em ritmo e cadência. Uma coisa da sonorização é você utilizar das palavras que vão trazer essa ideia que você quer trazer. Mas aqui na sonorização, quando a gente fala de ritmo e cadência, está mais diretamente ligado à construção do seu parágrafo. A construção do seu parágrafo ele precisa criar um ritmo que gere uma musicalização, seja ela ou direta, onde você está sonorizando, ou uma cadência mais direta dentro do cérebro e da consistência narrativa que você está fazendo. Quando a gente fala sobre cadência e ritmo, seria, por exemplo, uma repetição de uma palavra que vai gerando uma rotatividade em cima do sentimento que você quer. Uma parte mais, quando a gente diz poética dessa cadência, desse ritmo, seria, por exemplo, o que a gente fala sobre a regra dos três. A regra dos três, normalmente, a gente utiliza para entender o quanto o público está meio que imerso naquilo, entendendo o seu texto. Você coloca a informação uma única vez para trazer um ar de mistério, uma segunda vez para reforçar a ideia e deixar uma grande maioria, e 3, caso você queira que o seu público como um todo identifique aquela informação. Mas o que é interessante é que num texto mais poético você pode colocar 4, 5, 6,
7, porque essa repetição vai gerar algum sentimento diferente no seu leitor. Porque você se coloca a casa, 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 a casa. Um professor de português de redação vai falar assim, pelo amor de Deus, troque isso por sinônimos. Não, porque a repetição de casa, 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 casa é porque eu quero alertar você, leitor, de não continue o meu texto, porque essa casa onde você está adentrando é uma casa amaldiçoada. Então eu coloco a casa a todo momento, a casa, a casa. Mano, que raiva, o que você quer tanto com a raiva dessa casa? Que você saia, que você saia. Ou que você faça alguma coisa com ela. Mas você não pode fazer nada porque você está lendo. Então você entende que essa repetição dessa palavra traz uma ideia muito mais de repetição muitas vezes. E se você coloca isso dentro do mesmo parágrafo ou até mesmo dentro do mesmo diálogo, vai gerar uma sensação muito mais absurda, porque a pessoa fala a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, a casa, onde você está criando esse ritmo. A casa, 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 a casa. Você fala, caramba! Edgar Allan Poe utiliza pra caramba das repetições de palavras com o objetivo de trazer essa angústia. Não porque no medo, não porque do medo, não porque do medo, não porque do medo. Cara, será que ele era burro se a gente não conhece a porrada de sinônimos que pode ter? Não, porque ele quer que essa palavra martele na sua cabeça, nessa cadência, nesse ritmo. E se você coloca dentro do seu texto um parágrafo muito maior, utilizando palavras onde gera esse looping de cadência, você está gerando uma parte mais poética no texto, criando sentimentos de angústia, por exemplo, porque a palavra repete 1000 vezes. Claro que futuramente eu estou até conversando com uma colega onde a gente vai falar um pouquinho sobre medo na literatura e como a gente aborda isso mais profundamente na nossa psique. Mas, de uma forma geral, você percebe que sim, você pode utilizar dessa cadência, desse ritmo, dessa musicalização, dessa sonorização do texto com as repetições. Próximo é a subjetividade. A subjetividade já está muito fortemente ligada com o primeiro tópico, que é um texto mais figurativo. Uma coisa do texto figurativo é você estar dizendo o que está acontecendo, é uma descrição mesmo, mas você utiliza de palavras que gerem uma outra ideia, porém você está explicando o que está acontecendo. A subjetividade aqui já é um pouco diferente. Já existem filtros diferentes. O filtro do narrador, o filtro do escritor da escritora, o filtro da situação, o filtro da emoção. Então, a subjetividade, quando a gente coloca dentro de um texto narrativo, onde você quer poetizar, você coloca situações e ideias e interpretações imbuídas ali no meio, onde todas essas ideias, todas essas construções, todas essas formatações textuais geram uma reflexão muito mais emocional do que lógica. No caso de um texto onde tem uma descrição direta, o pássaro voou, você está descrevendo onde a pessoa está vendo o que está acontecendo. Já quando fala o pássaro dançava no céu, realmente é uma descrição onde a pessoa está poetizando um pouquinho. Mas quando a gente fala que o pássaro, ao entristecer-se, ele decai aos céus perante a situação inebriante, você fala, caramba, o que está acontecendo com o pássaro? Beleza, meio que entendi contextualmente que ele está voando, mas voando meio baixo. Por quê? Porque aqui existe muito mais um sentimento onde a descrição ela não está tão clara. Mas com a parte contextual do parágrafo, você entende que aquele pássaro está voando, mas voando baixinho, voando mais lento, às vezes para de bater asa. Então você percebe que existe uma descrição ali, porque está descrevendo o voo de um pássaro, mas ele é muito mais subjetivo do que o tópico anterior. O primeiro tópico que a gente traz com uma imagem mais figurativa, você consegue entender, apesar de soar mais poético, aqui a parte poética é extremamente mais pesada. Então com isso você consegue criar uma narrativa tão mais profunda, tão mais cheia de camadas, que faz com que você crie diversas interpretações. Mas, novamente, cuidado, meu querido Padawan.
quando você utiliza da parte mais abstrata nas descrições da sua história, você precisa ter uma noção muito forte daquilo que você está escrevendo. Normalmente, textos mais de jardineiros, que entram na parte mais abstrata, precisam de uma revisão muito mais intensa para não se perder nas ideias. Normalmente, textos mais bem arquitetados, com começo, meio e fim, e você sabe o que você vai ter em cada parágrafo, em cada um dos capítulos, pelo menos, você consegue deixar mais abstrato porque você sabe de onde você quer chegar e para onde de onde você saiu. Então você tem esse ponto de partida, esse ponto de chegada, você consegue abstrair e criar as interconexões. Mas se você for mais pro jardineiro e deixar as coisas fluírem, cuidado, vai dar certo? Vai, com certeza. Mas vai precisar de uma revisão muito mais intensa para que você não se perca nas suas próprias palavras. E com isso a gente tem o nosso último tópico, que é a ambiguidade proposital. A ambiguidade proposital ela está diretamente ligada tanto ao tópico anterior, do quesito da abstração, quanto lá no primeiro, que é a parte mais figurativa. Aqui você tem o que obrigatoriamente, cuidado, Rafa, mas não tem coisa certa, coisa errada. Sim, mas você está usando essa técnica, eu estou utilizando e ensino para você essa técnica. Então, essa técnica diz o seguinte, que a ambiguidade proposital você precisa obrigatoriamente deixar no seu texto pelo menos 2 motivos para aquilo estar acontecendo. Ou seja, você precisa que a cada momento de desenvolvimento gere um caminho A e um caminho B que o leitor pode seguir nas suas interpretações. Só que você precisa criar esses caminhos pensando tanto em foreshadowing quanto em red herring. Ou seja, para a galera que não entende os tópicos, você precisa ensinar aquilo que é correto e mentir um pouquinho. Ou, no caso, fazer não necessariamente uma verdade e uma mentira, mas uma verdade e uma meia-verdade, onde ambos vão seguir esse caminho, só que um segue por um caminho mais assim, outro segue por um caminho mais assim, porém ambos chegam numa mesma interpretação, porém talvez com motivações diferentes, ou com interpretações diferentes, como aconteceu, por exemplo, aqui no nosso final de episódio de um Inside, onde a gente tem diversas possíveis interpretações de quem nós somos, o que nós somos, por que nós somos, ou qual é a nossa origem e motivação. Então, um texto mais poético gera possíveis finais e possíveis interpretações. E a ideia aqui de um texto mais poético é você criar todo um ambiente proposital para levar a pessoa para um caminho A e B. Normalmente, um texto poético, quando tem o objetivo de criar uma proposta mais de ambiguidade proposital, você precisa fazer que na sua história possua 2 finais. Obrigatoriamente 2 finais. E esses finais não seriam um final aberto X e um final aberto Y, não. Você está levando para uma linha de raciocínio A e uma linha de raciocínio B. Então, para gerar uma parte mais poética da sua construção, você precisa pensar no quê? Fazer com que as suas construções gerem um caminho para mais A ou para mais B. E com isso você deixa o seu texto muito mais poetizado. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas dicas para deixar o seu texto poetizado. Obviamente, tem várias outras que a gente pode ir abordando, porém, para também não ficar o vídeo novamente de 40, 50 minutos, eu vou deixar aí para vocês essas dicas. Se você chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque episódio de segunda a sexta trazendo diversas dicas, técnicas e outras ideias para deixar o seu world building cada vez mais legal, com certeza é aqui no Cravitando Mundos. Use e abude suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!